Colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos retornando às nossas aulas para a conclusão do semestre 2020.1 da disciplina de reuso de águas residuárias conforme o planejamento, que nós já estamos acordados lá no nosso Google Sala de Aula. Mas nessa nossa aula de reuso de águas residuárias hoje, nós vamos tratar sobre o aspecto da avaliação de risco e risco em reuso de águas residuárias. Então, nós vamos avaliar, do ponto de vista do reuso das águas na irrigação, sob uma perspectiva microbiológica. Então, tratar desse assunto do reuso de águas, nós vamos tratar, evidentemente, considerando o reuso da água residuária em suas várias dimensões. Nós temos vários tipos de reuso possíveis, né? O reuso da água residuária, ele sendo direto, ele sendo indireto, ele sendo planejado ou não, ele sendo potável ou não, uso para recarga de aquífero, o uso no sentido da reciclagem dentro de uma mesma planta, o uso de um outro tipo de uso. São vários tipos, cada um com suas respectivas definições, conforme disponível na literatura. E todos esses reusos, seus tipos, têm as suas respectivas características e que trazem os seus riscos inerentes em função de suas formas, né? Então, por exemplo, o reuso agrícola. O reuso agrícola traz o risco à saúde do ponto de vista da contaminação de culturas com organismos patogênicos, contaminação direta de trabalhadores envolvidos, comunidades próximas da área de irrigação, por exemplo. Recreacional, nós poderíamos ter a contaminação de peixes, contaminação das lagoas, trazer algum tipo de doença de veiculação hídrica ou ingestão de contaminantes químicos. E, por exemplo, um reuso urbano do tipo não potável poderia, eventualmente, causar uma conexão cruzada com o sistema de abastecimento de água já existente na cidade, o de reuso, ou até mesmo o contato da água recuperada, utilizada para fins não potáveis. Então, tem uma tabela lá na OMS, da publicação de reuso de águas residuárias na irrigação na agricultura, publicada em 2006, que é uma recomendação que ainda hoje está vigente. Ele mostra os exemplos de riscos associados com o uso da água residuária na agricultura. Então, nós temos aqui os vários riscos, né, dos patógenos que estão relacionados às excretas, como, por exemplo, as bactérias do tipo E. coli, né, que estão presentes no intestino humano. Nós temos aqui importância de baixa até alta, dependendo da situação. O contato e o consumo são as rotas de exposição. Eumintos é outra preocupação. Então, nós temos também tanto o contato como o consumo. A exemplo, por exemplo, do Ascaris lumbricoides. O cistosoma, né? Temos através do contato. Os protozoários, como por exemplo a giardia, né? O Cryptosporidium, tanto pelo contato como pelo consumo, suas respectivas importâncias. E vírus, do tipo hepatite A, hepatite E, adenovírus, rotavírus, etc. Inclusive, mais recentemente, nós tivemos trabalhos publicados já agora, né, em 2020, onde até o próprio Covid-19, né, o SARS-2, né, o Coronavirus Disease 19, ele foi encontrado em esgotos. E esses esgotos podem, passando pelo tratamento, não remover completamente esses vírus ou não remover o suficiente, ele entrar em contato com alguém e contaminar alguém com o Covid, certo? Existem medidas de proteção, é claro, para esses riscos, né, que são elencadas, e a própria Organização Mundial da Saúde apresenta essas formas, né, essas medidas de proteção, que inclui um tratamento, inclui um período, né, de inativação, inclui a proposição de se lavar aquilo que foi produzido, né, da cultura irrigada,
ou a utilização de tipos diferentes de irrigação, como, por exemplo, irrigação por gotejamento, etc., tanto de culturas altas como culturas baixas, e o tipo de irrigação subsuperficial. Cada um destes dependendo da combinação destes usos, tendendo aqui a quantidade de redução de unidades logarítmicas do patógeno quando você aplica essas várias formas de medidas de proteção. Então, você tem as chamadas barreiras de salubridade, onde você tem, de um lado, os consumidores e o risco associado a eles, os trabalhadores e as famílias que trabalham no local que produz a cultura agrícola e o sistema de irrigação com reuso e os riscos associados, e as comunidades locais. Cada um deles, né, tem as suas várias barreiras que podem ser aplicadas, as chamadas múltiplas barreiras, a fim de que você possa garantir uma maior segurança daqueles que estão envolvidos, sejam consumidores, sejam trabalhadores ou sejam famílias. Então, de fato, o reuso traz um risco à saúde pública, né, e os riscos estão associados, né, a diferentes aplicações possíveis daquele reuso, né, e esses riscos são decorrentes da presença dos esgotos com suas respectivas substâncias químicas orgânicas e inorgânicas, que são potencialmente tóxicas, e principalmente dos micro-organismos patogênicos. A presença também de outras substâncias que nós denominamos de micropoluentes, como fármacos, hormônios e pesticidas, também são preocupações muito importantes, especialmente mais atualmente, notadamente porque as estações de tratamento biológicas não têm sido lá muito eficientes na remoção de certas substâncias micropoluentes que têm se mostrado recalcitrantes. Então, existe uma enorme variabilidade nessa eficiência de tratamento. Só para efeito de comparação, né, pensando no aproveitamento das águas cinzas, que normalmente é considerado mais seguro do que o esgoto sanitário, que envolve o esgoto industrial, nós temos diferentes concentrações de substâncias, mas sempre verificando que as concentrações das principais substâncias que estão aqui disponíveis, que ocorrem, são substâncias cujos parâmetros indicativos demonstram no tratamento do secundário uma remoção expressiva, significativa e relativamente simples de ocorrer sem muita preocupação. Se você dividir, por exemplo, em cada classe, né, você vai ter aqui as características, as concentrações que são recomendadas, né, pela Agência Nacional de Águas e outros organismos pesquisados aqui nessa fonte, 2005, para a classe 1, com uso preponderante de descarga de vasos sanitários, por exemplo, lavagem de piso, para fins ornamentais, em chafarizes e espelhos d'água, por exemplo, e lavagem de roupas e veículos, você teria esses valores aqui que você deveria buscar atender e aí, portanto, procurar um tipo de tratamento que garanta o atendimento dessas concentrações em níveis menores ou iguais a estes aqui, para coliformes fecais, que são os organismos indicadores, o pH, a cor, a turbidez, o odor, óleos e graxas, a DBO, né, e a DBO nesse caso aqui menor ou igual a 10, como é o recomendado, compostos orgânicos voláteis, nitrato, nitrogênio amoniacal, nitrito, fósforo e sólido suspenso e dissolvido total. Se você for para o esgoto de água cinza do tipo classe 2, o uso preponderante seria aqui para lavagem de agregados, preparação de concreto, compactação de solo e controle de poeira em construção civil. Você deveria atender aqui já um uso menos restritivo, né, de 1000, ou seja, 10 a terceira de coliformes fecais, né, por 100 ml, e aí os demais parâmetros físico-químicos. No caso aqui, a DBO observa aqui um valor menor ou igual a 30. A preocupação de não haver na água de amassamento, né, de preparo de concreto, concentrações de matéria orgânica. Para a classe 3, que seria, nesse caso aqui, preponderantemente para irrigação de áreas verdes e jardins, nós teríamos a preocupação aqui com o pH e a salinidade,
as questões relativamente à presença de sódio e cloreto, por conta da questão osmótica, que pode prejudicar a produtividade agrícola do solo, né? Contaminações por boro, irrigação de cultura alimentícia, deve ser um valor aí em torno de 0,7 mg por litro, e regra de jardins similares, 3 mg por litro. Os demais valores aqui, nitrogênio, DBO, sólidos, turbidez, coaparente e coliforme, são os valores recomendados pela Agência Nacional de Águas no Brasil. Só para referência, né, nós temos alguns casos de sucesso de reuso de água cinza no Brasil, ainda são incipientes, são poucos, considerado o tamanho do nosso país, mas nós temos aí investimentos, né, de centenas de milhões de reais, de dezenas de milhões de reais, realizados em grandes empresas brasileiras, como o Polo Petroquímico lá em São Paulo, a Brastemp, a 3M, a Kodak, né, a Volkswagen, etc., a Daimler Chrysler e outros, onde você observa várias aplicações de reuso com investimentos significativos. Aqui, 145 milhões é uma empresa só, é um polo petroquímico, mas a economia de água não foi fornecida. Em alguns casos, por exemplo, a 3M do Brasil, há um investimento de 33 milhões de reais, nós temos aqui uma economia de 97 milhões de litros de água por ano. É expressivo. Né? E aí são vários outros, por exemplo, a Votorantim Celulose, com 138 milhões investidos, economizou algo em torno de 1/3 da água utilizada. A indústria de papel e celulose é muito utilização de água, né? Então você tem aí outras empresas e com as respectivas, nós temos aqui, por exemplo, a Home Haas Química Limitada, fabricação de produtos químicos, com um investimento de apenas 150 mil reais, garantiu uma economia de água da ordem de 70%. Então você vê que é variável, mas mostra uma viabilidade tanto técnica como econômica. Antes de considerar o reuso, eu sempre devo lembrar para vocês sobre a importância de se buscar tomar cuidado com a questão do controle dos sistemas que utilizam água limpa, porque nós muitas vezes pensamos em fazer reuso, mas nós não estamos sequer procurando fazer economia de água limpa. Então, muitas vezes, os volumes perdidos em vazamentos são significativos nas várias unidades dos sistemas, né? Então, você tem aí, para cada tipo de aparelho, por exemplo, aqui nessa tabela, apenas por referência, a perda que é estimada é em função do aparelho e do equipamento sanitário. E são perdas significativas. Observe, você pode ter perdas de até 333 litros por dia em uma torneira com vazamento com um filete de 4 milímetros, né, escorrendo. Não é pouco. Então, perdas, por exemplo, de água em muitos países, como referência, nós temos aqui, é um dado antigo, mas se mantém mais ou menos a mesma coisa. A Inglaterra, 25%, eu já tenho dado, já tive dados de 2003, 2005, ali da ordem de 20% na Inglaterra, né? E aí você tem aí perdas da ordem de 7%, como é o caso na Alemanha e na Suíça, né? O Japão chega na faixa de 8%, 9%. E no Brasil nós ainda amarragamos com um índice médio de 40%. Em Juazeiro do Norte nós tivemos índices de perdas no ano de 2015 da ordem de 57%. É muito. Se você observar o índice de perda médio por região no Brasil, no estado do Acre chega a 70%, né? 52,8% no Norte, 45% no Nordeste, 38% no Sudeste, 37% no Sul e 29% em Centro-Oeste. São valores inadmissíveis, apesar de nós termos grandes reservas hídricas, mas sob pressão. Né? Então, nós temos aqui ainda tabelas que mostram, né, o percentual do consumo de água tratada por ponto de utilização de residência em alguns países. Então, você tem aqui o uso em vários pontos de consumo, mostrando aonde você pode ter demandas de utilização mais expressivas, até mesmo para aplicar projetos de reuso, né? Do ponto de vista de processo de tratamento de água cinza, nós podemos ter desde o mais simples, que vai à sedimentação, passando pela filtração, o tratamento aeróbio biológico, a desinfecção, a coagulação, floculação química, o tratamento com cal, a filtração com membrana e a osmose reversa, ou seja, vai desde o mais simplificado até ao mais avançado.
E aí você pode, evidentemente, fazer uma combinação desses tratamentos a fim de minimizar os parâmetros e, portanto, ao mesmo tempo, mitigar o risco o máximo possível. A avaliação do risco, então, ela entra aqui exatamente para que você possa estabelecer uma previsão de ocorrência de quais são os danos que podem ser causados, tanto para os indivíduos que vão estar expostos diretamente com a planta de reuso, como para o ambiente, né? Então, nós temos aqui o perigo relacionado aqui com uma consequência que é o que gera o risco. Então, o perigo, neste caso aqui, ele pode ser descrito como potencial para provocar esse dano. Enquanto o risco é a possibilidade dessa ocorrência, desses danos acontecerem. Então, quando você tem aqui o risco, né, vezes a consequência, quer dizer, a vulnerabilidade de um determinado sistema, de um determinado pessoa, de uma determinada comunidade, e o dano que pode ser causado em função dessa vulnerabilidade, você equacionando esses fatores, você tem aqui o risco que deve ser previsto. E existem metodologias para realizar essa avaliação. E essa avaliação ela é realizada compreendendo aí dois âmbitos. O primeiro é o risco sobre a saúde. E a saúde das pessoas, e aí levando em consideração a ingestão da água, a inalação de aerossóis ou a absorção dérmica, né, da água que está sendo produzida para reuso, né? Então, a água para a reutilização. E a outra abordagem, o outro âmbito que é avaliado é o risco ambiental derivado dessa aplicação da água ali, né? E aí essa água ela vai escorrer, ela vai infiltrar, ela vai percolar ou ela vai desviar para os recursos hídricos, sejam eles superficiais ou sejam eles subterrâneos. E aí você vai ter, então, que levar em consideração essas duas considerações, esses dois âmbitos na avaliação dos riscos. Então, quando eu faço a avaliação dos riscos para a saúde, você vai identificar os perigos, identificar as vias de exposição e os receptores que estão expostos a serem contaminados, a dose dessa contaminação versus a exposição a essa dose em diferentes tipos de cenários de exposição e a caracterização, qual é a caracterização, portanto, desse risco. Então, na identificação, você vai querer saber quais são os agentes que podem provocar o efeito. Na identificação das vias de exposição e quem vai receber, quem é que é sensível como receptor desse risco? Quem é que é passível de ser infectado naquele contexto? E essas pessoas que podem ser infectadas, através de quais vias de exposição? Todas elas vão estar expostas a ingerir ou apenas uma parte? Todas elas vão inalar? Todas elas vão absorver pela derme, pela pele? E aí, verificado isso, você vai avaliar, bom, os que vão ser sensíveis, então qual é a dose de contaminação nessa exposição para esses receptores? Qual é a exposição e para quais são os cenários possíveis, dependendo do tipo de reuso? Quais os tipos de exposição sob diferentes condições? Qual a relação, então, entre essa dose que essas pessoas vão receber e a incidência da doença nos seres humanos? Porque você pode receber uma dose, mas aí eu tenho também a predisposição para adoecer, eu tenho a questão do sistema imunológico, eu tenho os fatores ambientais, que podem aumentar ou diminuir o potencial de desencadeamento da doença. E aí eu caracterizo finalmente o risco. Qual é a estimativa do incidente sobre uma dada população? Então nós temos vários micro-organismos patogênicos, né, que são detectados nessas águas residuais. E nós temos bactérias, nós temos vírus, né? E agora o Covid junto também no esgoto, que podem causar vários tipos de doenças. Nós temos os protozoários e nós temos os helmintos, né? E os helmintos são uma preocupação, porque basta um único ovo de helminto para que eu possa contaminar, né? Se ele estiver viável, se eu possa contaminar a pessoa, né, que está exposta em contato com aquela, né? Então aí eu vou, considerando esses contaminantes, eu vou identificar quais são os cenários de exposição, né,
para cada tipo de receptor. Então, imagine o receptor trabalhador de exploração agrícola, né? Então, eu posso ter os seguintes cenários de expor esse trabalhador. Ele ingerindo a água, ele ingerindo a cultura contaminada com aquela água de reuso que tem o organismo patogênico, seja ele qual for, daqueles elucidados, vírus, bactérias, ovos e almínios. Eu tenho uma ingestão de solo, né, através do contato da mão, passa aqui no lábio, etc. E posso ter a contaminação de solo, às vezes uma verdura mal lavada com um solo contaminado. Eu posso ter inalação de microgotículas que contêm o patógeno e eu posso ter a dissuasão na própria pele. Então, todas essas vias de disposição são diretas em contato com o trabalhador, né, em contato com a água que está contaminada. Ou de forma também indireta, especialmente na parte da pele, né, que é o contato com as plantas que têm água contaminada do reuso, os solos ou os animais. Então, nós levamos em consideração esse risco, considerada aí, portanto, a probabilidade de ocorrência desses efeitos adversos que possam desencadear a doença, né? E existem métodos, aí que a OMS desenvolveu, né, lá no seu Guidelines for Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater, é o chamado método QMRA, é o Quantitative Microbial Risk Assessment. Esse método aqui, proposto pela OMS, leva em consideração um modelo com modelagem matemática complexa de dose e resposta. Os dados de entrada desse modelo levam em consideração qual é a frequência, a duração da aplicação da água residuária, a dose de ingestão inadvertida que possa ocorrer por alguém e a inalação e contato com a pele, né, por cenários, diferentes tipos de cenários de exposição, tendo em conta as características do projeto. E aí, na literatura, existem vários tipos, né, de fatores e de valores relativamente a esses coeficientes, né, de modelagem que envolvam todos esses parâmetros aí, né, e que levam em consideração isso de país para país. A OMS publica isso como um valor de referência e estimula que os países gerem os dados necessários para alimentarem e aprimorarem os vários modelos nas várias regiões do país para que os especialistas possam fazer as avaliações de risco. Então é um processo realmente muito complexo e que requer uma quantidade de dados muito considerável, certo? Então, quando existe uma disponibilidade significativa desses dados, aí você pode lançar mão de um método como esse, né? Aí você pode usar, mas quando você não tem, e aí é o caso da maioria dos países, inclusive do nosso, né? Então nós podemos utilizar modelos semi-quantitativos ou qualitativos, né? No caso da abordagem do DALI, né, do QMRA, aparece a figura do conceito do DALY, D-A-L-Y, né? Essa abordagem aqui que diz que relativamente a um conjunto de valores expressos em anos de vida ajustados por incapacidade. Quer dizer, a sigla, né? Disability Adjusted Life Years, que aí foi a palavrinha, na verdade é uma abreviatura, DALY, né, do inglês, que aí considerando lá na definição lá da saúde, seria qual é a medida, né, qual é a paramétrica do impacto da doença sobre a vida das pessoas. Quer dizer, e isso aí acaba trazendo um parâmetro que combina o somatório dos anos de vida perdidos devido à doença. São os dois fatores, o YLD e o YLL. O YLD é Years Life with Disability, que são os anos de vida com morbidade, com incapacidade, né? E o Years of Life Lost, quer dizer, anos de vida perdidos, quer dizer, a morte prematura. Por conta daquela doença, pessoas morrem prematuramente. Então, a soma desses dois fatores forma o parâmetro DALY. E aí eles sugerem que um valor associado à probabilidade, né, considerado como tolerância de risco, de probabilidade de ocorrência desse tipo de situação, seria de um fator 10 a menos 6, né, quer dizer, 1 em 1 milhão por pessoa e por ano. Então, o modelo quantitativo, né, que é um modelo QMRA, origina resultados em termos dos anos de vida ajustados por incapacidade, que resulta dessa soma entre os anos de vida perdidos pela doença e por morte prematura. E aí considera esse nível tolerável de 10 a menos 6.
E aí, quando você não tem esse tipo de dados para poder gerar essa modelagem matemática específica para o seu país e para determinada região e para determinadas condições de população, etc., você pode lançar mão de modelos sempre quantitativo de avaliação de risco, onde você vai levar em consideração aqui para fazer o risco global, né, em 3 níveis, considerando aqui que um risco seja desprezável, aceitável ou inaceitável. Você tem aqui que avaliar qual é o perigo relativamente aos indicadores microbiológicos, e aí as normas de qualidade relativamente a eles, no caso da ABNT, ou no caso das normas estaduais, ou de regulamentações específicas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, se houver, etc. E avaliar, além do perigo, qual é a vulnerabilidade, né? Ou seja, as pessoas, os receptores que vão estar em contato direto ou indiretamente com essa água, qual é a vulnerabilidade deles e quais são os cenários de exposição desses receptores a essa vulnerabilidade. Considerado o perigo e a vulnerabilidade, você tem aqui a estimativa de dano, né? Quais são, do tocante ao dano, quais seriam as probabilidades de ocorrência de falhas que causariam danos e quais seriam as severidades desses danos caso eles viessem a acontecer. Então, nós temos aqui, portanto, o uso desses fatores de importância para a classificação dos critérios, matrizes e expressões matemáticas que vão nos ajudar a determinar o risco por receptor para cada classe de pessoas envolvidas e aí o risco global da aplicação daquele sistema de reuso de águas residuárias em um dado local. Então, se você considerar, por exemplo, aqui a via de disposição para recursos hídricos, nós temos aqui a emissão, né, do efluente, né, e aí você tem, isso é lançado, e aí ele é rejeitado ou nas águas superficiais, ou no ar, por aerossóis, ou no solo. Se for em águas superficiais, o que pode acontecer? Pode ocorrer uma deposição nos sedimentos e pode haver uma ressuspensão desses sedimentos, aumentando a probabilidade de contaminação. Ainda nessas águas superficiais, pode haver uma infiltração indo para as águas subterrâneas, ou esses sedimentos podem ser lixiviados, percolados também para as águas subterrâneas. Pelo ar, nós podemos ter uma deposição nas águas superficiais, claro, e nós podemos ter uma deposição sobre o solo desses organismos, né? E a emissão por infiltração vai direto para o solo, que infiltra, indo parar eventualmente nas águas subterrâneas. Aí você tem uma tabela, inclusive, de uma literatura já bem consagrada, né, o processo analítico hierárquico, né, para o planejamento, a configuração de prioridades e alocação de recursos, publicados por Satie em 1980, que apresenta uma tabela do nível de importância. E aí ele coloca a importância baixa, fraca, essencial ou forte, demonstrada, absoluta, importâncias intermediárias entre os dois níveis de decisão, vai de 1 a 8, né? Tem o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, e as intermediárias 2, 4, 6 ou 8. Você tem os níveis de perigo para aplicação da água de recuperada, né, para reuso, em zonas sensíveis à eutrofização, já é uma outra questão. Você vai aplicar o reuso, aí você está aplicando em uma zona onde essa água ali, você pode potencializar, né, ou causar eutrofização. Então, aí precisa ser equacionados níveis de diferentes riscos, né? Se você, dependendo do tipo de tratamento aí do sistema, a montante da planta de reuso. Vai ser sem remoção de nutrientes, por exemplo, você tem um nível 4. E aí as concentrações de nutrientes em termos de nitrogênio e fósforo. E a classificação desse risco, com remoção parcial ou com remoção parcial de nitrogênio e fósforo, considerando diferentes tipos de situações. Aí você tem gradações diferentes desses níveis. E o tipo de tratamento, se você fizer a remoção parcial de fósforo, você ainda pode ter níveis 1 e 2 e as respectivas classificações, funções das diferentes classificações de concentrações de nutrientes na água de reuso. O nível de perigo, né, por meio de meios ali vulneráveis à poluição microbiológica, são consideradas, dependendo do tipo de tratamento, né, você tem um sistema de tratamento mais a desinfecção,
você pode ter um sistema de tratamento avançado, você pode ter um sistema de tratamento desse biológico comum, ou somando com desinfecção, mais uma pós-cloração, né? Você pode fazer uma cloração e uma descloração, e pode ter um sistema avançado com pós-cloração. Você teria diferentes níveis de risco aqui, as suas respectivas classificações e as concentrações de Escherichia coli em unidades formadoras de colônia por 100 ml, né? Aqui, no caso, aqui, só o tratamento puro e simples seria nível 4, classificação 9, e o Escherichia coli aqui superior a 10 à quarta. Para Escherichia coli menor do que 10, né, células, você teria aqui o avançado mais após cloragem. Como você conseguiria garantir um nível de perigo muito minimizado. Aí você monta uma matriz de avaliação de risco para as águas superficiais e subterrâneas, pode montar um mapa de avaliação de risco para áreas vulneráveis à eutrofização, dentre outros, onde você vai equacionar, portanto, qual é o risco para as águas subterrâneas, dependendo do tipo do aquífero, por exemplo, né, que seria o risco pior, seria aquele que não tem uma camada protetora de argila, então seria nível 1. Então, a ausência de filtração, aí você caracterizaria aqui, baixa filtração, caracterizaria, se for média filtração, se for elevada filtração, você teria as gradações de níveis. E no caso aqui, para riscos para águas superficiais, você teria elevada escorrência superficial, quer dizer, um runoff elevado, média escorrência, baixa escorrência, e aí a água estagnada. Então, na água estagnada, você teria uma situação, em diferentes situações, quais seriam os graus de risco, os piores possíveis, né? Por exemplo, riscos comuns para solos decorrentes de irrigação com a água de reuso, né? Imagine aqui um perigo se fosse um poluente inorgânico que seria absorvido aí, por exemplo, metal pesado. Então, qual seria a via de exposição do metal pesado? Mobilização nos solos. Então, a movimentação das águas nos solos iria promover o aparecimento dos metais pesados ali. O cenário de exposição possível seria a alteração da capacidade de tampão para poluentes inorgânicos absorvíveis ali, né? Então, você teria essa condição. Nessa condição de exposição, o risco seria o de haver uma mobilização de poluentes orgânicos absorvíveis, e os fatores que afetam a via de exposição, dependendo da matriz do solo, dependendo de matéria orgânica presente e do potencial hidrogeniônico, nós teríamos uma maior ou menor situação de vulnerabilidade e de ocorrência aqui potencial para este perigo que está se apresentando de contaminação com metal pesado. E assim você teria, com a questão dos teores de sais que afetam a pressão osmótica, outras considerações que vêm por lixiviação, posso ter acumulação de sais nas zonas radiculares, você pode ter salinização do próprio solo em si, é preciso fazer manejo, né, agrícola, e aí isso é função, de novo, da matriz do solo, as características, a densidade, a textura, a profundidade da zona do sistema radicular, a altura desse solo, a capacidade de campo desse solo, a condutividade elétrica do solo, etc. Então, tudo isso são levados em considerações comuns quando você pensar, por exemplo, em solo, né? Outros riscos também que devem ser considerados, e as suas respectivas vias de exposição, cenário, risco e os fatores, com relação à questão de boro, que eu posso alterar a capacidade de tampão para boro no solo, e aí eu vou ter esse risco, né, de mobilização desse boro, e o fósforo, né, também pode ser lixiviado ali e se acumular nos solos. A condutividade elétrica também é outro fator, e aí ele pode ter, no caso aí, aplicado em função da folhagem das culturas, desde muito baixa, que é uma condutividade aí de 0,5, né, decisiemens por metro, baixa, moderada, elevada e muito elevada seria 8 decisiemens por metro, né? E aí, neste caso, ele está propondo aqui nessa muito baixa aqui, que seria incluindo a maioria das árvores de fruto, tais como citrinos e prunoídeas, vagens e morangueiros. Então, deve-se adotar, conforme se recomenda aqui, medidas adequadas de gestão de culturas agrícolas e de rega, aí entra o engenheiro agrônomo, por forma de minimizar todos os impactos negativos sobre o solo, sobre a vegetação, eventualmente decorrente do uso de água residuária na agricultura. E aqui chama a atenção da
necessidade de equipe multidisciplinar em projetos como esse, né? Você não vai sozinho trabalhar com isso. Então, quando se pensa em risco, uma das formas de se fazer é adotar barreiras ou medidas de prevenção, inclusive barreiras podendo vir a ser até barreiras múltiplas. Então, nós podemos ter pelo menos 3 tipos de barreiras. As barreiras a montante do sistema de produção da água para reuso, né, que seria a prevenção de entrada de perigos na água de reuso, as medidas sobre o sistema de produção, ou seja, na planta de tratamento, no caso aqui as membranas, né, como exemplo, redução dos perigos ali na água, e as medidas ajustando o sistema de produção, ou seja, já na aplicação da água de reuso, e, portanto, a redução dos perigos do sistema lá que já está entregando a água para a sua reutilização. Então, nós temos vários diferentes tipos de métodos de barreiras empregados. Dentre eles, eu quero destacar aqui a desinfecção, a separação física pré-existente, a instalação de barreiras físicas, o sistema de rega ou de irrigação e a suspensão da rega a determinados períodos. Cada um destes aqui se presta a determinadas situações diferentes. As barreiras ou medidas de prevenção, uma vez que você conhece quais são os cenários de exposição para cada pessoa que está se expondo ao risco, você vai identificar quais são as possíveis barreiras ou medidas de prevenção. E aí você pode ter as barreiras físicas, você pode ter as barreiras químicas, né? Que são mecanismos que vão promover a redução do contato da água do reuso com o receptor para minimizar o máximo possível as vias de exposição. Então, as barreiras elas podem ser utilizadas de forma individual ou coletivamente, né, para aplicação de proteção do tipo, como nós já comentamos, do tipo multibarreira, né? Veja, a probabilidade de falha de uma única barreira, é claro, ela é sempre muito superior do que se você aplicar múltiplas barreiras, porque se houver uma falha e houver algum dano em alguma das barreiras, você ainda pode conseguir sustentar a probabilidade de ocorrência de contaminação nas barreiras sucessivas, né? Então, aqui, por exemplo, nessa tabela, só para referência, nós temos os tipos de barreiras adaptados de acordo com a OMS, com a ISO 16075 de 2015 e a USEPA, no caso aqui de 2012, né? Isso para rega, gota a gota, né? Você fazer o gotejamento ou por aspersão, fazer uma pós-desinfecção, coberturas resistentes ao sol, decaimento natural de micro-organismos, você pode deixar a secagem ou controle de acesso a áreas irrigadas, etc. Nesse caso aqui, nessa tabela, nós temos as reduções microbiológicas típicas que você pode, aplicando um tratamento, conseguir, né? No caso aqui, fazendo uma adaptação lá de USEPA 2012, vocês têm esse documento, e facilmente conseguido na internet, você tem aqui para tratamento secundário, indo até, por exemplo, oxidação avançada, quais são os vários tipos de parâmetros que você consegue para diferentes tipos de micro-organismos indicadores e micro-organismos patogênicos. Vamos exemplificar aqui, chamar a atenção do processo de oxidativo avançado, o POA, né, que consegue reduzir mais de 6 unidades logarítmicas, né, mostrando aqui como é segura a aplicação desse tipo de tratamento quando você quer obter reduções microbiológicas significativas para garantir o reuso seguro da água sanitária. Quais são os critérios de seleção das medidas de controle e prevenção? Bom, nós temos que levar em consideração, evidentemente, alguns critérios para fazer as medidas de controle. Você não pode, em todos os casos, aplicar todas as medidas de controle, porque de repente pode se tornar proibitivo, pelo menos em algum desses aspectos que nós devemos considerar aqui. Você deve levar em consideração o critério de custo, o critério, claro, do uso que você pretende para aquela água residuária e, para determinado tipo de água residuária, qual será o tipo de acesso do público na área onde vai ser utilizada essa água, a existência de sistema de tratamento adequado, o desempenho das barreiras de proteção que você vai decidir para o seu projeto e qual é o conhecimento técnico para a gestão do projeto de reutilização e respectivas barreiras. De nada adianta você implementar um sistema caro, um sistema com tratamento adequado, um sistema com várias barreiras, se não houver pessoas capacitadas para gerir esse sistema. Então, quais seriam os eventos
adversos mais prováveis. Então, você implanta um sistema e eventos adversos que podem causar algum tipo de dano às barreiras que você projetou podem ocorrer. Quais seriam eles? Por exemplo, entre eles aqui, o não cumprimento das normas de qualidade aplicáveis, o uso inadvertido ou propositado da água, por exemplo, a ingestão, a exposição acidental à água para reuso, né, deficiências operacionais do próprio sistema de tratamento, por falta de controle adequado, distribuição adequada, etc. O problema da própria aplicação do efluente, né, lá nos aspersores, na malha hidráulica, a exposição acidental devido a falhas do sistema de aplicação de água, ligações cruzadas, de novo, sempre aparece esse perigo entre o sistema de abastecimento e o tratamento de águas residuais e o sistema de distribuição de água para reuso, e a informação ou formação inadequada relativamente aos usos permitidos. Então, todos esses aqui são eventos possíveis de ocorrer. Uma vez elencados todos esses fatores e aplicados os respectivos parâmetros de consideração, você pode montar uma matriz de caracterização do dano associado a cada cenário. E você pode ter, indo desde um valor insignificante até o mais severo, semelhante a uma avaliação de impacto ambiental, quando você faz através, por exemplo, da matriz de Leopold. Né? Então, você pode verificar aqui a probabilidade de falha em cada barreira, desde rara, indo a quase certa, e você vai montar aqui as inter-relações, por exemplo, é raro de ocorrer a probabilidade na falha da barreira e é insignificante a severidade do dano. Então, é muito baixo aqui esse risco, né? Seria severo se você tiver um dano severo e é quase certo ocorrer a falha na barreira, então é muito elevado o risco de ocorrer aí, certo? Então devem ser adotadas barreiras ou redundâncias adicionais, múltiplas barreiras, para a obtenção de um dano de nível baixo ou muito baixo. Então fazer de tudo para equacionar dentro dessa faixa azul aqui, preferencialmente. Então, de repente, nós estamos diante desses condicionantes aí para lidar, né? O efluente é um recurso valioso, nós não podemos simplesmente descartá-lo, como se não precisássemos dele, como se não devêssemos, né, reutilizá-lo. E, por outro lado, nós temos já exemplos de sucesso de reuso de águas residuárias em vários países do mundo, né? Mas há riscos e esses riscos devem ser aquilatados. Então, nós devemos avaliar esses riscos e, uma vez implantado o projeto, tomar as devidas precauções para que o público tome conhecimento de que ali tem um sistema de reuso, de que ali eu estou utilizando um produto com água de reuso, etc. E, para isso, uma outra providência que pode ser tomada pelos técnicos da área na implantação de um projeto de reuso são simbologias adequadas para identificar essas águas. Então, por exemplo, nós temos esse símbolo aqui, né, de reciclagem, né, e aí nós temos aqui a APR, né, água para reutilização, ou água para reuso, ou água recuperada, né, e nós temos para diferentes tipos, como que selos que seriam devidamente afixados em locais convenientes ao longo de toda essa cadeia de processos, desde a produção da água até a entrega do produto ao consumidor, ao usuário, né? Então, por exemplo, no caso aqui, para conservar a água natural é usada água para reutilização, então aqui eu teria lá na estação de tratamento o grau de qualidade dessa água elevado, quais são as barreiras, aqui se descrevem as barreiras, a aplicação, então a regra, a irrigação aqui é sem restrição de acesso, as precauções aqui, água imprópria para consumo, não beba, né? E os cuidados, né? Lave as mãos após contato com essa água. Por exemplo, se você tem aqui para um grau de qualidade, né, médio, você coloca aqui para conservar a água natural é usada água para reutilização, né? Então water reuse, reuso de águas. Quais são as barreiras nessas condições que está sendo utilizada no projeto para que o usuário tome conhecimento, quais são as restrições, né? Então, para a regra com restrição de acesso, é água imprópria para consumo, e não somente isso, como você não pode ter acesso, você mostra que é proibido o acesso de tal hora a tal hora, e os cuidados lave as mãos após entrar em contato.
Se você tiver aqui, por exemplo, um lago paisagístico, né, você teria as mesmas condições e teria aqui dizendo proibido nadar, por exemplo, né, se o grau de qualidade da água for médio. E aí, cuidado, seria lavar as mãos para entrar em contato. Por último, se você tiver aqui um grau, né, de qualidade baixo para essa água de reuso, você descreve quais são as barreiras, você mostra aqui para que vai ser, uma irrigação florestal sem acesso público, ela é imprópria para consumo a água que está sendo utilizada e é proibido o acesso em horário tal ou permanentemente. E você deve lavar as mãos em contato. Então você simboliza o local, né, onde está sendo produzido, você simboliza equipamentos, né, e aí você deve aplicar, mostrar quais são os graus de qualidade dessa água para aplicação por tipo de tratamento, né, quais seriam aí os graus da qualidade dessa água, qual é o tipo de possível de contato, se vai ter acesso infantil, se vai ter risco de ingestão e inalação acidental, etc. Qual é o exemplo de aplicação de água, né, e qual é o tipo de tratamento adequado para cada tipo. Por referência, temos aqui para o grau elevado, para o grau médio e para o grau baixo. Por exemplo, se você quer para um grau elevado, o tratamento mais adequado seria um tratamento secundário com filtração e desinfecção. Para um grau médio, você teria um tratamento secundário com desinfecção. E para um grau baixo, você teria o tratamento secundário, que pode incluir sistema de coagulação, floculação ou lagoas de estabilização. E aí, é lógico, nós teríamos um algoritmo, né, a fim de poder estabelecer como você avaliaria esse risco, né, identificando os perigos de saúde pública, os riscos microbiológicos, os recursos hídricos, etc. Você, identificando esses riscos, vai agora identificar, né, as vias de exposição e quais são os receptores, se elas são diretas e indiretas, as vias, né, a questão da saúde, ingestão, inalação e absorção dérmica, recursos hídricos, se escorre, se lixivia, se percola, e quem é que está envolvido nisso, né? Seres humanos, animais, vegetação, solo e recursos hídricos. Uma vez que você identificou isto, agora quais são os cenários possíveis de exposição, levando em consideração as características a partir das normas mínimas de qualidade e dos diversos tipos de tratamento possíveis. Então, avalia os cenários de exposição e caracteriza o risco, né? Então, eu posso ter a caracterização qualitativa e semi-quantitativa, né? Pode ser aquele método lá do QMRA, e a avaliação do risco associado a cada receptor e a cada fonte, estabelecendo a probabilidade de ocorrência versus a severidade de consequências, né, através do uso de matrizes, que é aquele semi-quantitativo. Então, caracteriza o risco, né, e aí nos cenários de exposição, caracterizado o risco, você vai promover a gestão, né, desses riscos, fazendo a aplicação daquelas barreiras que nós já discutimos, sejam elas simples ou múltiplas, e aí é um processo iterativo até a obtenção do menor risco possível. Existe um processo de retroalimentação, que é de melhoria contínua, né, e são aplicadas medidas de controle para que possa, no processo de gestão de risco, para que ele possa ocorrer e você possa estabelecer quais são essas medidas, a fim de estabelecer não só o plano do que você vai realizar diariamente, mas um plano de retroalimentação para melhoria contínua, né, definindo as medidas de redução, de eliminação, de retenção e transferência de risco. Então, esse seria mais ou menos um algoritmo a fim de você promover a análise de risco em águas residuárias aplicadas ao reuso, né, para projetos de reuso. E aí você vai ter, evidentemente, lançar mão dos tipos de tratamento que serão adequados em função das várias classes de qualidade de água. Então, nós podemos dividir em classes, né, e aí quais são os possíveis usos para cada classe, os níveis de tratamento recomendados e quais são os tipos de tratamento. Nós podemos estabelecer normas de qualidade de água para reutilização de irrigação. Para cada classe, você ter cada parâmetro dizendo quanto pode ter, cada país tem o seu. Aqui são um exemplo da norma portuguesa. E o que é que diz a nossa norma? Nós temos uma norma antiga, da 13969 de 1997, que divide em 4 classes. A classe 1 para lavagem de carros e outros usos com contato direto e o usuário, e está aqui os padrões de qualidade que são requeridos.
A classe 2, lavagem de piso, calçada, irrigação de jardim, manutenção de lago, canais paisagísticos, exceto chafarizes, com os respectivos parâmetros de qualidade. Classe 3, descarga em vasos sanitários, com os seus parâmetros de qualidade. E a classe 4, para irrigação de pomares, cereais, forrageiras, pastagens pragadas, etc., cultivo através de escoamento superficial ou por sistema de irrigação pontual. E temos aqui os parâmetros requeridos. Nota-se que é muito incompleto o que a norma traz a respeito de padrões de qualidade para as várias classes de água de reuso em nosso país. É claro que com o tempo nós avançamos, nós tivemos as normas do PROSAB, nós tivemos a regulamentação da Agência Nacional de Águas, nós recentemente começamos com os estados apresentando as suas legislações, e aí eu quero recomendar aqui a leitura desse artigo científico publicado por Moraes e Santos, em 2017, que trata das análises dos padrões de lançamento de efluentes em corpos hídricos e de reuso de águas residuárias de diversos estados do Brasil. E aí nós vamos ver aqui no Ceará, né, partindo também na frente, né, com relação aos padrões de resolução para o reuso das águas residuárias de efluentes sanitários. Nós temos o Conselho Estadual do Meio Ambiente, a resolução número 2 de 2017, onde nós temos para reuso urbano, agrícolas e florestais, ambientais e aquicultura. Quais são os parâmetros requeridos, né, para coliformes, termotolerantes, ovos de geoelmintos, condutividade elétrica, pH, temperatura e a razão de absorção do solo. O artigo do Moraes e Santos, ele também traz aqui a comparação dos diversos parâmetros não só da nossa resolução do estado do Ceará, 2017, mas a resolução também de outros estados, do PROSAB, da OMS, da USEPA e a nossa velha norma NBR 13969, mostrando para os diversos tipos de reuso em seus características, né, de demanda de uso de efluente. Então nós temos, enfim, parâmetros de qualidade de água que são normatizados. Todos esses que eu estou passando aqui para referência são da Agência de Proteção Ambiental Portuguesa, que ela é muito bem detalhada, e aí está em português, relativamente a recomendações para os profissionais da área poderem intervir com projetos de reuso de águas residuárias. E por fim, eu vou recomendar também a leitura do artigo Abordagem para o Desenvolvimento de Práticas de Reutilização de Águas, de Rebelo, publicado no 14º Congresso da Água, em 2018, né, em Évora, Portugal, onde ela vai mostrar, inclusive, com exemplo prático de como você faria uma avaliação de risco pelo sistema de matrizes. Então, espero que você possa ser introduzido aqui a essas discussões gerais a respeito da avaliação de risco em reusos de água residuária.